Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à série Diálogos, uma série do Prêmio Educador Transformador que traz reflexões sobre a educação transformadora e também sobre aspectos importantes do Prêmio Educador Transformador. Neste episódio, a gente vai conversar com Lília Bassic, diretora da Tríade Educacional, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, mestre em Educação, bióloga e pedagoga. Ela vai falar sobre desenvolvimento de competências por meio de PBL, que é a abordagem de projetos na educação. Um tema fundamental para o entendimento da importância do aprendizado baseado em projetos e também para avaliação no Prêmio Educador Transformador. Olá, Lília. Olá, tudo bem, Wellington? Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso, seja bem-vinda à série Diálogos. Lília, para a gente já dar sentido aqui à nossa fala, eu gostaria de começar com uma pergunta bem básica. Fale um pouco para a gente de PBL. O que é o aprendizado baseado em projetos? Muito bom, Wellington. É uma excelente pergunta, porque cada vez que a gente ouve falar em projetos de educação, vem aí um histórico, né, de tudo que a gente já estudou sobre projetos. E aquele questionamento, né? Como é que eu levo esse projeto para a sala de aula? De que maneira o projeto realmente faz sentido para os meus alunos aprenderem e se desenvolverem? Os projetos, de uma maneira geral, eles não são muito recentes na educação, né? A gente já fala em projetos há bastante tempo, a gente tem os projetos desenvolvidos na abordagem olhando um pouco para o que Freinet pensava ali, de uma escola mais significativa para os estudantes. A gente tem, mais no final do século passado, a ideia de um currículo para projetos de trabalho, como é proposto por Hernandes. E, atualmente, né, o que tem sido mais referência quando a gente fala de projetos na educação é pensar na aprendizagem baseada em projetos. E pensar na aprendizagem baseada em projetos é meio que dar um contorno para aquilo que a gente pode fazer em sala de aula e uma orientação. Eu não diria que é com passo a passo, porque sempre que a gente fala em projetos, muitas coisas podem acontecer nesse caminho, mas o professor tem uma clareza de onde ele quer chegar. A aprendizagem baseada em projetos ajuda um pouco nesse contorno, né? Por qual motivo, né? Então, a gente tem alguns autores de referência, eu gosto sempre de citar o Bender, né, como um dos autores como maior referência atualmente para a gente falar em aprendizagem baseada em projetos. A gente tem o Buck Institute for Education, que também é uma outra referência muito grande. E se vocês se interessarem, a gente também tem o meu livro que vocês estão vendo aqui atrás, que eu tinha em sala de aula, em que a gente tem alguns capítulos que a gente trata especificamente da aprendizagem baseada em projetos. Então, como é que ela se constitui, né? Se eu puder pensar quais são esses contornos, né? Eu considero extremamente relevante o fato de que, na aprendizagem baseada em projetos, a gente começa tendo clareza de quem é aquele estudante com o qual a gente está trabalhando. Bom, estou trabalhando com um aluno de 8º ano, é um aluno de segunda série de ensino médio, ou é um aluno de educação infantil, mas eu tenho que ter clareza de quem é esse meu público, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse desenho do projeto, ele é um pouco mais intencional, né? Eu sempre brincava no período que eu fiquei muitos anos em sala de aula, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto trabalhar sobre a metamorfose dos animais. Tomara que entre uma borboleta aqui na minha sala, porque se entrar uma borboleta, eu já puxo o assunto com os alunos e a gente pode trabalhar sobre a metamorfose falando da borboleta. Então, esses projetos são esses projetos que surgiam a partir do contexto, da necessidade, com menos intencionalidade. Na aprendizagem baseada em projetos, a gente já pode fazer um contorno com um pouco mais de intencionalidade. Então, como é que a gente construiria, né, um desenho de uma proposta de intervenção pedagógica pensando na aprendizagem baseada em projetos? No primeiro lugar, pensei em quem é esse meu aluno. Bom, meu aluno de 8º ano. Se eu sou um professor de ciências, de história, de matemática, a aprendizagem baseada em projetos, ela funciona para qualquer área de conhecimento e também com a possibilidade interdisciplinar, transdisciplinar, né, de envolver diferentes áreas de conhecimento. Bom, é meu aluno de 8º ano, eu já tenho algumas habilidades que eu preciso trabalhar, né? A Base Nacional Comum Curricular traz para a gente algumas
orientações, né, básicas, né, de caminhos para a gente seguir. O currículo da nossa rede também, o currículo, o projeto político-pedagógico da escola também. Então, eu olho para essas habilidades e, ao olhar para essas habilidades, eu vou desenhando o que a gente chama de contexto ou ancoragem, que é onde este projeto vai se conectar com as necessidades daquele estudante. Então, veja, na aprendizagem baseada em projetos, as necessidades são as necessidades educacionais, as necessidades pedagógicas. É aquilo que aquele estudante vai ter que estudar como currículo naquele ano, naquele semestre ou até naquela quinzena. Os projetos não precisam ter necessariamente um tempo extenso demais, como um ano de trabalho, e nem curto demais, como uma aula, né? Então, a gente tem ali um período de tempo. Então, eu penso nesse contexto, conecto esse contexto com as habilidades da BNCC, do meu currículo, que eu já iria trabalhar com os meus alunos. A gente sempre defende que o projeto ele não pode ser uma sobremesa, porque se ele é uma sobremesa, se der tempo eu faço, se não der para fazer dessa vez tudo bem, a gente acaba deixando num segundo plano. Então, a gente diz que o projeto, em algumas situações, para algumas habilidades, ele pode ser esse prato principal. Bom, escolhi as minhas habilidades, escolhi essas habilidades que esse estudante precisa trabalhar, desenvolver, e aí eu vou construir essa ancoragem, esse contexto. Então, eu posso trazer notícias de jornal que tratem desse assunto, né? Notícias publicadas, né? A partir de reportagens, e aí já vou trabalhando com o aluno, uma das competências gerais da BNCC, que é a cultura escolar. Essa fonte é confiável, não é confiável? Quer dizer, dentro do próprio momento de trazer o contexto, eu já vou trabalhando questões específicas aí que estão nas competências gerais. A partir desse contexto, a gente desenha com esses estudantes o que a gente denomina de questão norteadora, ou pergunta motriz, que é aquela questão que vai levar o aluno a se envolver com aquela temática de pesquisa, né? Então, eu tenho algumas formas de construir essa questão norteadora, né? Ela não pode ser uma questão norteadora que é do tipo, o que é sustentabilidade? Porque eu jogo no Google, eu na hora vou encontrar o que é sustentabilidade. Mas ela tem que ser uma pergunta que gere interesse desse aluno pesquisar e que eu não tenho uma resposta pronta. Para isso, eu tenho que envolver o aluno no processo. Então, como podemos conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da sustentabilidade? Então, veja, essa pergunta, ela é uma pergunta que se refere à sustentabilidade, mas que implica o aluno no processo, né? Como nós podemos, né, envolver a comunidade para pensar sobre sustentabilidade? A partir dessa questão norteadora, a gente já provoca no projeto e nos estudantes aquilo que a gente chama de necessidade de saber. Porque eu tenho uma pergunta e eu tenho que buscar respostas para essa pergunta. Ao mesmo tempo que é aberto, né, porque eu posso ter várias maneiras de responder essa pergunta, eu também tenho esse contorno que eu falei lá no início, que é a temática que eu escolhi, que é essa visão de sustentabilidade conectado às habilidades daquele aluno de 8º ano, por exemplo. A partir daí, eu vou desenhando etapas para o meu projeto. Então, eu posso ter uma etapa de entrevista, eu posso ter uma etapa de investigação a partir de materiais da literatura, ou investigação a partir de andar mesmo pela escola ou pelo entorno para buscar respostas. Eu posso ter etapas de olhar efetivamente para aquilo que eu quero construir. Então, a gente sempre diz que a importância da construção de um produto, né? Quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos. E esse produto, ele é um jeito da gente comunicar a resposta para essa nossa pergunta. Esse produto, ele pode ter diferentes formatos. Ele pode ser, eu vou criar um podcast para comunicar melhor a comunidade, eu vou criar um livreto de orientações, ou eu vou criar uma exposição, né? Muito maior, que mostre os aspectos do entorno que se relacionam à sustentabilidade e como nós podemos atuar de uma forma mais sustentável. Então, o produto ele pode ser muito variado. O importante é que, ao passar por essas etapas, né, então eu tive lá o meu contexto, pensei na minha questão norteadora, fui desenvolvendo as etapas para construir um produto, que eu possa comunicar esse produto. Na aprendizagem baseada em projetos, a gente vê como fundamental
essa visão de que eu não construo algo para mostrar para os colegas da mesma turma e aquilo que a gente construiu e que todo mundo estava fazendo igual, eu só conto para os outros. Não, essa importância de compartilhar com mais pessoas, né? Existem instituições que só trabalham com projetos e que tem, assim, a escola inteira é um grande mural, né, de exposição dos projetos que os alunos realizam. Outras vezes são as próprias redes sociais da escola que funcionam como esse local de compartilhamento, né? Outras vezes ainda você pode ter uma fala mesmo, né, uma conversa direta, convidando a comunidade escolar para fazer parte. Então, para ir encerrando, né, essa reflexão, pensar na aprendizagem baseada em projetos dentro de uma trilha de aprendizagem e que, apesar, né, como eu disse, formar esse contorno não engessa, porque os caminhos podem ser muito variados, mas, ao mesmo tempo, vai dando para o professor essa tranquilidade de que ele não está fugindo demais daquilo que ele efetivamente tinha que trabalhar com os estudantes, né? Às vezes, quando a gente tem uma premiação ou quando a gente tem algo específico que nos convida a construir um projeto, parece que aquilo vai estar localizado à parte, né? Eu vou ficar trabalhando minhas aulas normalmente e aqui à parte eu faço esse projeto. Não, a possibilidade mesmo de cada vez mais os educadores integrarem os projetos no dia a dia dos estudantes e pensando quanto que essa integração de projetos pode desenvolver competências específicas, né, das áreas de conhecimento e também competências gerais da BNCC que estão ali justamente para a gente pensar nesse desenvolvimento integral dos estudantes. Bom, acho que de uma maneira geral era isso, para a gente poder começar essa nossa conversa, né, Wellington? Excelente reflexão, Lilian. Muito bom para a gente, de fato, começar essa segunda etapa da nossa série, que é dialogar sobre o tema. E para participar conosco aqui dessa conversa, eu convido os co-realizadores do Prêmio Educador Transformador, o prêmio à co-realização do Instituto Significare, BET Brasil e Sebrae. Então, eu chamo aqui para conversar com a gente Adriana Martinelli, que é diretora de conteúdo da BET Brasil. Oi, Wellington, tudo bom? Lilian, prazer aqui te ouvir. Já estava querendo entrar na conversa. Vai ser um prazer a gente dialogar sobre esse tema. Então, deixa eu chamar mais uma pessoa importante aqui que vai estar conosco, que é a Rose, que é gestora da educação e empreendedora do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Wellington. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, professora Lilian? Um prazer estar aqui. Também fiquei me coçando ali, Adri, né? Querendo já participar, porque a conversa o diálogo é muito bom. Então vamos lá. Adriana, começa essa rodada com a gente aí. O que você Vamos lá. te deixa inquieta com relação a essa abordagem de projetos? Olha, você usou a palavra correta, inquietação aqui. Lília, vamos lá. Você falou de forma tão didática e tão objetiva nessa abordagem nova, né? Nova mais ou menos, eu acho que a educação está vindo aí com isso já há algum tempo, né? E aí, quando a gente fala de projeto, né, essa abordagem da aprendizagem baseada em projetos, a gente fala de uma coisa que tem começo, meio e fim. A gente fala de alguma coisa que estruture, que tem uma intencionalidade clara, você usa os termos questões norteadora, né? Alguma coisa que demonstra essa intencionalidade, que tem um viés, vamos dizer assim, mais prático para o desenvolvimento das competências, de fazer coisas diferentes. A gente sai daquele lugar da aula passiva, digamos assim. Tanto é que tira o estudante desse lugar passivo, a hora que ele está envolvido num projeto, e ele está muito mais ativo, mais participativo, ou seja, é como se fosse o que todo mundo quer para este processo educacional hoje em dia, certo? Tá lindo. Aí a minha inquietação é, Lilian, por que é tão difícil isso ser naturalmente, talvez essa palavra realmente vai ser difícil, mas de forma mais tranquila isso ser implementado? Eu tenho essa é a minha inquietação e eu divido com você. Será que esse lugar, onde que está o desafio disso? Será que está no lugar de uma mudança de uma cultura tão grande do educador, do professor? Será que ele não foi formado nesse processo e isso impede ele
de virar esse mindset, sabe? Então eu queria esse contraponto de é muito legal, tá muito lindo, por que é difícil ainda? Perfeito, Adri, perfeito. Bom, as suas hipóteses eu também compactuo das mesmas, eu acho que essas hipóteses elas são muito fortes, porque poucos educadores foram formados dessa forma, e por não terem sido formados assim, fica aquela crença de, poxa, mas será que funciona, né? Até que ponto funciona levar isso para os meus alunos? Eu não vou estar deixando de lado conteúdos, né? Aquela visão de conteúdos importantes que eu deveria trabalhar, e dá uma sensação de que, quando a gente fala em protagonismo, autonomia do estudante, dá uma sensação de que o aluno vai fazer o que ele quiser, né? Então, aí, se ele fizer o que ele quiser, isso vai ficar uma bagunça, como é que vão aprender? Então, eu acho que existem algumas questões que são muito sérias dessa cultura escolar, que não é uma cultura escolar só do professor, né? Muitas vezes eu trabalho muito com formação de professores, né? Como você bem sabe, e quando a gente faz a formação dos professores, às vezes você pega professores que estão afim, fala, olha, eu não vivi isso na minha prática, mas eu tenho interesse, eu vejo potencial, eu sei que os meus alunos podem aprender com isso, né? Principalmente quando a formação de professores é uma formação na prática, que ele vive e fala, nossa, é legal, dá para aprender, então eu quero levar para o meu aluno. Só que muitas vezes a gente ouve do professor assim, mas meu aluno não quer fazer, o meu aluno não tem vontade, o meu aluno, imagina, se eu falar que ele tem que pesquisar, ele fala, professor, passa aí um slide, ou explica aí que eu vou anotando, o aluno não quer. Então, às vezes a gente ouve essa fala. E aí a gente vai para uma reflexão de que mudar uma cultura não é uma coisa que, olha, amanhã a cultura vai ser outra aqui, tá? A aula é assim a partir de amanhã. É decretada, né? É decretada. Mudança de cultura é vivência, né? Então, talvez, e por isso que a gente sempre diz para o professor, né? Para os educadores de uma maneira geral, né? Professores e professoras, não é dizer, todas as minhas aulas agora vão ter que ter um outro viés. Não. Faça isso aos poucos. Olha, a gente vai ter aqui, durante essa semana, uma das nossas aulas, sei lá, eu tenho 3 aulas na semana com aqueles estudantes, uma das nossas aulas vai ser dedicada ao projeto. Toda semana a gente vai fazer uma parada aqui, vai se dedicar a pesquisar, investigar, construir juntos. Isso vai, aos poucos, mudando essa cultura, porque o aluno vai percebendo esse potencial, e ele também, dependendo da faixa etária dele, ele vai compartilhando isso com a família, né? Olha, hoje eu aprendi, sei lá, a elaborar uma entrevista. Hoje eu aprendi a procurar se a fonte é confiável ou não, que caminho que eu tenho que seguir. Às vezes o professor tem que aprender isso. Às vezes nós, enquanto docentes, também não aprendemos como fazer uma entrevista. É só os pesquisadores que desenvolvem mais essas habilidades, né? Às vezes o próprio educador não sabe também como é que ele acha se a fonte é confiável ou não, né? Às vezes ele está lá no grupo de WhatsApp compartilhando coisas que a gente até duvida, né, do que pode estar sendo compartilhado. Então, é um aprendizado para o professor. E aí vem um último ponto que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: às vezes está muito claro para o professor que ele fez essa mudança aos poucos, ele está ensinando, o aluno realmente está aprendendo, mas ele não comunica isso para o aluno, ele não sistematiza, do tipo, pessoal, vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Olha, hoje, com isso que a gente aprendeu, sei lá, aprendemos a fazer tabela e gráfico. Então, olha que tabela e gráfico é aqui uma habilidade da matemática que vocês já estão aprendendo, a gente usou isso no nosso projeto. Então, essa comunicação, ela vai ajudando a internalizar esses aprendizados, sabe? Aí vamos lá para Vygotsky, né? Vygotsky é um educador que fala muito dessa coisa da internalização. Ouvindo, trocando com o outro, eu ajudo até que eles dizem, poxa, é verdade, eu aprendi isso. Isso vai sendo aos poucos construído como uma aprendizagem para o aluno. Mas às vezes ele precisa dessa ajuda do professor para que ele veja. E aí ele leva para casa, aí ele conta para a família, e a família, não é que meu filho está aprendendo mais? E é aí que a gente vai fazendo esse movimento na cultura escolar. E não simplesmente o professor resolve, acordei hoje com vontade de ser inovador e transformador e vou mudar tudo, né? Então, é aos poucos. Lilian, acrescentando um elemento aqui nessa pergunta da Adriana, que eu acho que é muito pertinente, existe um fator, inclusive é um dos episódios nossos aqui de diálogos, a gente fala sobre a importância do relato da prática, né? Como isso é importante, você falando, eu percebendo, à medida em que eu executo um projeto, que eu sigo desde a intencionalidade do objetivo,
vou para a questão norteadora, produto, compartilho. Se eu tenho isso relatado, quão bom é para eu poder aprimorar esse projeto ao longo do tempo, não é mesmo? Perfeito. A gente tem diversos instrumentos avaliativos, né? Porque o professor também fica com essa sensação, não vou avaliar meus estudantes, não vai ter prova, quer dizer, não vai ter prova, é um outro jeito de avaliar, né? E um dos instrumentos que é muito utilizado na avaliação é a construção de portfólios, né? Então, nesses portfólios, as etapas do projeto vão sendo comunicadas. Eu tenho diferentes formas, eu posso ter portfólios ali com imagens, com pequenos textos, com áudios. E isso também vai ajudando a desenvolver esse estudante de uma forma integral, né? Tem aquele que gosta de fazer vídeo, tem aquele estudante que fala, não quero nem aparecer, se eu puder então fazer um desenho, tá bom. E a gente vai organizando coletivamente. Eu acho que tem a importância desse registro, que é um registro individual, que é de percurso e que é fundamental, mas essa visão do coletivo, né? A gente só transforma mesmo se tiver todo mundo juntos, né? Junto nesse movimento, né? Então, esse registro coletivo, ele é fundamental. E é o relato, né? É o relato da prática, é o registro do processo, né? Fundamental, sem dúvida nenhuma. Não só como instrumento avaliativo, mas como um instrumento reflexivo, né? O que funcionou, o que não funcionou, quero fazer diferente o ano que vem, né? Exatamente. Então, Rose, você quer participar conosco aqui? Tem alguma pergunta aí para a gente continuar? Na verdade, não chega a ser uma pergunta, mas eu trago ali, ouvindo muito a fala da professora Lilian, né, que falou bastante sobre engajamento, sobre sustentabilidade, sobre contexto, sobre transformação. E aí eu recordei de um projeto que a gente tem aqui no Sebrae Rio Grande do Sul, que quando a gente olha para esse projeto, a gente também pensa, poxa, o projeto, muitas vezes, não necessariamente precisa sair da cabeça do professor. Pode ser um projeto no qual os alunos identificam uma situação problema e, a partir disso, elaboram um projeto. E aí eu tenho um projeto para compartilhar com vocês, né, que eu acho que é super, que tem muito a ver com a sua fala, Prof. Lília, e com a fala da Adriana também, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma escola de ensino fundamental, que é a Escola Saint-Hilaire. Então, as alunas da escola, elas identificaram um problema em relação à saúde menstrual, que é um tabu, muitas vezes, e que não é nem conversado dentro de casa. Então, elas perceberam que as suas colegas, muitas delas não iam na escola porque elas não tinham absorventes, ou seja, elas não se sentiam preparadas, né, para ir para a escola, acabavam faltando a aula, e aí elas decidiram criar um projeto onde elas pudessem trabalhar, então, para diminuir essa pobreza menstrual. Então, diante disso, elas se uniram para pensar uma solução. E o resultado disso foi um projeto que elas intitularam Garotas de Vermelho, né, por meio da economia solidária. Então, essas estudantes criaram um kit de saúde menstrual que consiste no quê? É uma ecobag com absorvente de tecido, uma necessaire, bolsa térmica, chazinho para aliviar cólicas, e elas também criaram um folder informativo e um livro, né? O livro se chama De Onde Vem Esse Sangue, Joana? E com esse kit, elas trabalharam na escola por meio de um teatro, onde elas envolveram não só as meninas, mas os meninos também, para que eles pudessem levar esse conhecimento para si e levar esse conhecimento também para suas famílias. Então, muitas mães também tinham até problemas de conversar com as filhas em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, esse projeto, ele foi vencedor num projeto que a gente tem no Sebrae, da Liga Jovem, e elas também viajaram, foram para Madrid, levando esse projeto, levando esse conhecimento. Então, como a gente pode perceber, né, muitas vezes o projeto parte de um problema real. Neste caso, foi um tabu que elas identificaram, que elas não conversam, não tem muitas vezes com quem dividir essas questões que para algumas são muito íntimas, né? E elas trazem isso com muita leveza e, claro, com isso a professora ajudou, obviamente, né, a criar um projeto. Tem uma intensidade pedagógica com isso, porque elas aprendem não só as questões relacionadas ao projeto em si,
mas elas tiveram que criar um livro, então ali elas aprenderam questões de texto, né? Elas tiveram que aprender uma série de aprendizagens que estão previstas hoje, né? Dentro da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem as competências para serem trabalhadas. E com esse projeto, elas desenvolveram diversas competências, né? Então, eu trago isso aqui para ilustrar um pouco aí do que pode ser trabalhado com projetos, né, professora Lilian? Sensacional, Rose, sensacional, porque veja, muitas vezes, né, quando eu falei das habilidades da BNCC, elas também funcionam dessa forma transversal, como você disse, quer dizer, produção de texto é transversal, né? A gente trabalha com produção de texto com esses estudantes em todos os momentos, a própria questão social, né, quando você trouxe, olha, era algo que elas identificaram socialmente que era um desafio daquela comunidade. Então, é exatamente isso. Quer dizer, a gente tem aí um processo e elas foram buscar formas de responder essa questão, né? Como resolver um determinado problema e buscaram uma forma de fazer essa comunicação dos resultados, né? Então, é algo que é super interessante e que se conecta com essa ideia de um aluno que é protagonista, que vai atrás das soluções, né, para questões, e que essas questões podem surgir dependendo sempre da faixa etária do aluno, né? A gente diz que quanto mais velhos, né, os alunos aí na idade escolar, mais eles têm condições de se conectar e fazer essas escolhas. E aos poucos, né, quando a gente fala numa educação transformadora, é isso, né? O quanto que esses conhecimentos poderiam ser todos construídos coletivamente dentro de uma sala de aula, né? Tendo uma orientação, um documento orientador que é fundamental, mas essa construção coletiva, ela faz toda a diferença para garantir esse pertencimento. Olha, estamos juntos, a gente não é um professor entregando algo para os alunos, mas é todo mundo construindo junto nesse processo, né? Lilian, Pode falar. Só dando continuidade, porque de fato esse relato da Rose é muito emblemático, é muito legal, esse projeto eu tive conhecimento, é um projeto muito bonito também, quando eu li, e eu sou um professor apaixonado por abordagem de projeto, PBL, e eu me lembro que eu consegui transpor algumas dificuldades típicas, que são dificuldades de você colocar um projeto para uma comunidade escolar, para que os estudantes acreditem. Eu consegui transpor essa dificuldade muito entendendo, a partir do momento que eu entendi que isso é um projeto, o projeto ele é coletivo, ele faz parte de um contexto em que, de fato, quando você envolve pessoas, né, e o exemplo da Rose traz muito isso, né, quer dizer, é um problema de muita gente, não é um problema só meu. O professor, quando ele começa a entender isso, que quando você percebe que é um problema da comunidade que vai ser abordado naquela experiência, naquela aula ou naquele projeto, de fato, aí já se transpõe uma barreira importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Essa visão do coletivo é que faz toda a diferença, é o que a gente espera na educação, né? É essa visão. Dri? Eu ia falar uma coisa que, assim, um pouco do apoio de um cientista nosso brasileiro, arretado pernambucano, Silvio Meira, e ele fala uma coisa fantástica, que é assim, a gente devia viver com 2 binômios na vida, o binômio do problema e da solução, e o binômio da pergunta e da resposta. Essas coisas são tão interligadas, né? E eu queria aqui, entendendo tudo que a Lilian trouxe, e eu acabei vendo isso claramente. Falei, gente, desenvolver algo por um projeto é você ter um problema para buscar uma solução, como se o projeto fosse o processo para você chegar a uma solução de um problema que está explícito. A mesma coisa que a Rose falou claramente das meninas, elas tinham um problema real ali, né? E para você viver esse processo, é como se você entrasse num processo de looping, de perguntas e respostas a todo momento, né? Eu gosto disso, ele trouxe isso num outro contexto, mas eu estou pegando isso e trazendo para esse contexto que eu acho que cabe super bem, né? Então, acho que foi só um insight aqui que eu falei, caramba, isso tem a ver com problemas e soluções e perguntas e respostas. E o quanto que essas respostas geram mais perguntas, né, Adri? Essa cíclica mesmo, né? Você acha uma resposta, essa resposta não vai, espera um pouquinho, agora abriram 3 perguntas aqui a partir dessa resposta que eu obtive, né? Então, é esse movimento mesmo de você chegar, você não vai solucionar, né, o problema. Certamente ela não solucionou a questão né, da pobreza menstrual que a gente tem no país como um todo.
mas elas propuseram algo, né? Foi uma proposta que funcionou localmente para aquela comunidade, mas que serve como, a partir do momento que é compartilhado, pegando lá o gancho do Wellington, a importância do relato, né? Então, a partir do momento que esse looping aí que a Adri falou, né, passa a ser compartilhado, passa a ser público, passa a ser coletivo, outras pessoas podem se inspirar e com novas perguntas, né, a partir dessa resposta gerar novas perguntas e pensar em soluções para questões que estão afligindo ali localmente, numa determinada comunidade, num determinado entorno, né? Então, é de pessoas com pessoas, para pessoas, né? Essa visão mesmo do todo mesmo. E acho para pensar, né, Rose, Lilian, rapidinho, inúmeras competências que foram possíveis trabalhar num projeto como esse, né, Rose? Isso, era isso que eu ia falar, comentar, né? Além das competências que foram desenvolvidas, e aí a gente muitas vezes, né, pensa, mas o que o empreendedorismo tem a ver com isso, né? O que é, assim, como é que a gente pode aproximar o empreendedorismo da educação, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo na educação, a gente está falando para além, não é somente porque muitas vezes o empreendedorismo é visto apenas com aquele olhar de abertura de negócios, de ter uma empresa. Eu digo vírgula também, mas sobretudo trabalha questões de desenvolvimento de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores. Então, isso tudo a gente trabalha dentro do empreendedorismo, ou seja, está muito mais focado numa questão de atitude mesmo, né? De um ser empreendedor para si, para a vida, né? E então a gente entende que é possível trabalhar nesse projeto, desenvolvendo essas competências, e aí a gente tem diversas competências que certamente essas meninas, mas não só as meninas, eu acho que tenho a convicção de que esse projeto reverberou não só nessas meninas, mas reverberou na família e reverberou na escola. Então hoje a escola ela já vê projetos com outro olhar, né? Então, que este projeto das meninas pode trazer para elas, né? Então, a gente vê a possibilidade de desenvolver essas competências, porque elas, quando a gente fala de competências, a gente está falando vou trazer algumas aqui, só para conectar aqui com as competências que estão na base, da Base Nacional Comum Curricular. A gente fala de competência empreendedora, por exemplo, criatividade, visão, valorização de ideias, identificação de oportunidades. Olha a oportunidade que elas identificaram sem mesmo saber o impacto que isso teria, né? Outra competência que a gente trabalha na educação empreendedora é aprender com a experiência. Então, essas meninas se engajaram, essas meninas e os meninos também, né? Se engajaram nesse projeto, eles aprenderam por meio dessa convivência, desse olhar conjunto. Então, a gente também tem uma outra competência na educação empreendedora, que é trabalhar com os outros, né? Que é a competência de trabalhar em equipe, da colaboração, da cooperação. Elas tiveram também que trabalhar o planejamento e a gestão desse projeto delas também. Então, é uma competência que elas estão se desenvolvendo. Então, eu queria trazer para esse rol aqui dessa nossa conversa, que quando a gente fala de competências empreendedoras, a gente também está falando sobre isso, né? Motivação, perseverança, mobilização dos outros, mobilização de recursos, porque elas envolveram as famílias, envolveram a comunidade, envolveram todo o seu entorno ali, né? Mas vou passar a palavra, é um tema bastante apaixonante, senão eu fico falando, né? Não, excelente. A gente tem tempo, né? Senão a gente ficaria, de fato, aqui muito mais tempo falando sobre esse tema aqui. É um tema, de fato, apaixonante. Bom, indo para o nosso encerramento, eu gostaria aí que a Adriana desse as suas palavras finais aqui. Eu vou aproveitar aí da inspiração da Rose e vou falar que empreendedorismo colou demais com essa história de abrir um negócio. Mas se a gente for no dicionário, nosso velho livro dicionário, empreender é realizar, é fazer acontecer, né? Não tem nada a ver com um negócio. Eu posso empreender a minha vida, um professor pode empreender a sua sala de aula, a sua dinâmica de aula. Então, eu gosto muito de trabalhar nisso. E o meu recado aqui, professores, é que vocês empreendam este prêmio Professor Educador Transformador. Empreendam, façam isso acontecer na vida de vocês e para a inscrição do prêmio. Perfeito. Rose?
queria trazer para os professores também que contem com o Sebrae, contem com a Significare, contem com a DET Brasil, e esse prêmio, ele traz para visibilidade muitos projetos que a gente sabe, a gente que está ali acompanhando o trabalho das escolas, a gente sabe que os professores já trabalham por projetos, muitos deles, mas nem se dão conta do impacto da sua ação junto com seus estudantes. Então, assim, esse prêmio, ele veio para isso, ele veio para trazer, para dar visibilidade, porque a gente sabe que tem muitas coisas que perpassam os muros da escola e muitas vezes a gente não compartilha, a gente não fica nem sabendo. Então, contem conosco aí, estamos aí com o prêmio, com as suas inscrições abertas, e contem com a gente aí, que a gente está ávido aí para conhecer essas histórias, esses projetos inovadores, esses projetos empreendedores aí pelo Brasil afora. Perfeito. Lília, muito obrigado pelas suas palavras esclarecedoras, aprendemos muito aqui, e suas palavras finais. Bom, agradecer o convite, foi uma alegria essa troca, esse bate-papo, e fica o convite, a gente tem muita vontade mesmo de conhecer projetos cada vez mais inovadores, criativos, e quanto mais isso puder ser compartilhado para todo mundo, mais a gente cresce na educação. Então, obrigada pelo convite e vou ficar aqui na torcida desse prêmio também com vocês. Perfeito. O Prêmio Educador Transformador é uma realização da DET Brasil, Sebrae, Instituto Significare, e a gente convida você, professor, a fazer a sua inscrição acessando o site educadortransformador.com.br. Muito obrigado.